Enquanto isso, nós estudaremos o texto que nós lemos há pouco, Eclesiastes 7:14. Deixe sua Bíblia aberta em Eclesiastes 7:14. Quantos aqui leem jornal? Levante a mão. Leem jornal ou acompanham algum site de notícias diariamente? Ok, bastante gente acompanha jornal, Jornal Nacional, Jornal da Globo, enfim, todo jornal, qualquer jornal que você acompanha na internet ou na televisão. E eu trouxe aqui algumas manchetes de jornal, mais antigas, algumas nem tanto, mas eu quero ver se os irmãos se lembram de algumas. Algumas os irmãos não vão se lembrar, eu tenho certeza, porque ninguém aqui era nascido na época, eu acredito. Mas são notícias que mostram acontecimentos muito importantes no último século, de 1900 para cá. São notícias que mostram que o nosso mundo é um mundo inconstante, o nosso mundo é um mundo perigoso, o nosso mundo é um mundo imprevisível. E a primeira notícia que eu trouxe para os irmãos é esta, de 25 de outubro de 1929, que diz que a Bolsa de Nova York registrou ontem um formidável desastre financeiro. Ou seja, todos se lembram da queda da Bolsa de Nova York, já ouviram isso alguma vez? Onde do dia para a noite milhares de pessoas ficaram na miséria. E muitos então se suicidaram porque não tinham recursos e se desesperaram por causa disso. Pois bem, outra notícia. Estende-se ao resto do mundo o conflito armado que já ensanguentava 3 continentes. Trata-se aqui da Segunda Guerra Mundial. O momento em que os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial. E naquele momento a guerra de fato tornou-se mundial, porque todos os continentes do mundo se envolveram naquela guerra, na Segunda Guerra Mundial, que acabou 4 anos depois. Agora uma notícia um pouco mais tupiniquim, uma notícia aqui do nosso contexto, que eu acredito que todos, se não a maioria pelo menos, se lembra de quando o choque do plano Collor foi o maior de toda a história, e o governo reteve 80% do over e limitou a 50 mil o saque bancário da poupança. Muitas pessoas, provavelmente você aqui também, perdeu muito dinheiro com isso. Você teve lá a sua poupança congelada, muitas pessoas, assim como aconteceu em 1929, muitas pessoas também se mataram, porque do dia para a noite, novamente, elas estavam na miséria. Isso no Brasil, em 17 de março de 1990. Mas nem só de economia e política vive o mundo das más notícias, não é mesmo? Nós podemos citar aqui também o esporte, quando em 13 de julho de 1998, a França foi campeã do mundo e o Brasil sofria sua pior derrota, um incrível 3-0. Mal sabíamos naquela época que em 8 de julho de 2014, sim, nós teríamos o maior vexame da história, 7-1 em nossa própria casa. Pois bem, seja no esporte, seja na política, seja na economia, nós somos marcados por dias maus, e essas manchetes ilustram isso. Dias difíceis, dias que nós não prevemos, muitas vezes nós não sabemos como lidar com isso, mas dias que chegam até nós e muitas vezes colocam a nossa vida de ponta cabeça. E dias difíceis acontecem até hoje. Como eu disse, nós não planejamos, não tem como nós planejarmos, nós não planejamos uma doença, nós não planejamos uma demissão, nós não planejamos nenhuma dificuldade, elas simplesmente vêm e elas são imprevisíveis. Isso não é novidade, porque o livro de Eclesiastes fala a respeito disso. Vire um pouco as páginas da sua Bíblia para o capítulo 11 de Eclesiastes. O próprio Salomão já falava a respeito disso, já falava que dias difíceis acontecem na vida de todos, e não são poucos, são muitos dias difíceis. Veja o que ele diz no capítulo 11, no versículo 8. Portanto, se o homem viver muitos anos, alegre-se em todos eles. Ok, legal essa parte do versículo, mas ele continua. Porém, lembre-se dos dias de trevas, porque serão muitos. Tudo o que está para acontecer é ilusão. Salomão já sabia, Salomão era homem como a gente, era gente como a gente, e ele sabia que os dias difíceis viriam, os dias difíceis chegariam, assim como chegou a todos nós por meio dessas notícias que nós vimos há pouco. Mas a pergunta que surge então é: como nós lidamos com os dias difíceis? Essa pergunta é muito importante, porque se nós vamos passar por dias difíceis, nós precisamos saber como enfrentá-los, nós precisamos saber como lidar com eles. Isso é especialmente relevante porque se você é aqui um marido, se você é um esposo, você precisa saber lidar com os dias difíceis, porque será cobrado de você uma liderança no meio dessa tempestade.
Se você é esposa, você precisa saber lidar com os dias difíceis, porque será cobrado de você um auxílio ao seu marido em meio às tempestades, um amparo a ele, uma força a ele. Se você é pai, você precisa saber lidar com os dias difíceis, porque um dia os seus filhos passarão por dias difíceis também, e você será cobrado de você orientar os seus filhos. Se você é jovem e os seus dias maus ainda foram poucos, você precisa saber como lidar com os dias maus, porque eles serão muito mais. Você ainda viverá por muitos anos, e esses anos terão dias maus, e você precisa saber como lidar com estes dias. Essa é uma pergunta muito importante, e Eclesiastes, pela graça de Deus, nos responde isso. Eclesiastes 7,14 nos responde como nós devemos lidar com os dias maus. E eu gostaria de mostrar isso para os irmãos, gostaria de responder isso para os irmãos, a partir de 3 posturas sábias, para nós encararmos os dias difíceis, ok? A partir de Eclesiastes 7,14, eu quero mostrar para os irmãos 3 posturas sábias de como lidar com os dias difíceis, ok? Os irmãos estão comigo? Podemos começar então com a primeira postura. Volte os seus olhos para Eclesiastes 7,14 e veja o comecinho do versículo. Ali nós temos já a primeira postura sábia para encarar um dia difícil. Veja, alegra-te no dia da prosperidade, mas no dia da adversidade considera. Vamos parar aqui. Vamos parar antes da consideração que nós devemos fazer nos dias maus e vamos estudar um pouco a respeito de viver um dia de cada vez. Essa é a primeira postura sábia que esse texto mostra para nós. Essa é a primeira postura sábia de como nós devemos encarar os dias maus. E diz que nós devemos viver um dia de cada vez. Salomão começa o versículo 14 falando que existem 2 dias. Nós temos ali o dia bom e nós temos o dia mau. Ok, isso é simples, 2 dias. O dia bom e o dia mau. O dia da prosperidade, o dia da adversidade. São 2 dias, nós temos isso. Salomão coloca isso para nós. E ele diz que nós devemos nos alegrar no dia bom. Os irmãos já ouviram um ditado, um conceito chamado carpe diem? Já ouviram falar isso? Carpe diem. Significa aproveitar o dia. Nós devemos aproveitar o dia ao máximo. Essa era a máxima de alguns poetas, a máxima de alguns filósofos, o carpe diem, aproveitar os dias bons. E Salomão fala isso aqui, ele fala, aproveite os dias bons. No dia da prosperidade, alegra-te neles. Curta os dias bons, aproveita os dias bons, eles existem. Os dias bons farão parte da sua vida também. Isso pode envolver os seus estudos, você pode tirar boas notas na faculdade, na escola. Isso pode envolver a sua família, harmonia no lar, nenhuma briga, nenhuma discussão, nenhum problema, harmonia. Isso pode envolver o seu trabalho, um crescimento profissional, uma promoção, enfim, tranquilidade, estabilidade no seu trabalho. O bom dia também, entre outras coisas, pode envolver até mesmo a parte financeira. Você pode ter lá suas contas pagas, com o seu saldo bancário no azul. São dias bons, dias de tranquilidade. E Salomão coloca esses dias aqui para nós. Esses dias existem, graças a Deus, mas tem sempre o mas, não é mesmo? Sempre tem o mas. Mas Salomão não fala apenas do dia da prosperidade, do dia bom. Salomão fala também do dia mau. Salomão fala do dia difícil. Salomão fala do dia da adversidade. E só esse versículo já quebra totalmente a teologia da prosperidade, não é mesmo? Porque Salomão fala desses 2 dias. Existe o dia bom, ok, nós cremos nisso. Mas existe o dia mau também. E nós não sabemos lidar com o dia mau, muitas vezes porque nós não conseguimos colocar em prática esta verdade, de viver um dia de cada vez. Note como Salomão coloca isso. Ele coloca, no dia da alegria, no dia da prosperidade, aproveite esse dia. E no dia da adversidade, considere algo que eu vou falar para você. Mas Salomão não fala que nós devemos mesclar esses dias. Não, Salomão fala que nós devemos viver o dia da alegria, da prosperidade com alegria no dia da prosperidade. E no dia da adversidade, considerar algo a respeito daquele dia. Mas nós temos dificuldade em viver um dia de cada vez. Principalmente por conta das nossas preocupações, não é mesmo? O próprio nome já diz, é uma pré-ocupação. Ou seja, você se ocupa antes do momento que você deve se ocupar. Alguém já disse que se preocupar é como ficar num balanço. Você vai para frente, vai para trás, mas no final das contas você não vai a lugar nenhum. Você não sai daquele lugar que você está se balançando. Isso é verdade. Nós temos dificuldade em viver um dia de cada vez. E isso nos impede de aproveitarmos o hoje. Isso nos impede de nos alegrarmos no dia da prosperidade. Isso impede que nós vivamos um dia de cada vez.
E nós podemos deixar de viver o hoje, irmãos, de várias formas. Nós podemos deixar de viver o hoje por conta de preocupações futuras, como eu disse, mas nós também podemos deixar de viver o agora, o hoje, por conta de ficarmos presos no passado. Veja o que diz o versículo 10 do capítulo 7 de Eclesiastes. Olha lá o que diz. Não digas, por que os dias passados foram melhores que os de hoje? Porque essa pergunta não vem da sabedoria. Muitas pessoas se prendem ao passado, quando passam por dias difíceis. Então você está lá, passando por uma crise financeira, e você lembra, como era bom quando eu podia comer aquele produto de marca. Nossa, por que aqueles dias eram melhores? Como era bom quando eu andava naquele carro luxuoso, como aqueles dias eram bons. Isso gera em nós um sentimento nostálgico muito ruim, porque nós não conseguimos ver a ação de Deus no presente, nós não conseguimos ser gratos a Deus pelas coisas que Ele nos dá hoje, porque nós estamos presos ao passado. Mas nós, além de estarmos presos ao passado, muitas vezes nós não vivemos hoje porque estamos presos ao futuro. Nós temos problemas, não é mesmo? Nós nunca vivemos, nós temos dificuldade em viver o hoje. Nós temos problemas com isso. E eu acredito que junto a essa nossa natural mania, de não viver o hoje, a nossa sociedade imediatista nos ajuda nisso. Eu quero explicar isso um pouco para os irmãos. Quando você é criança, você quer ser adulto, não é? Porque quando você for adulto vai ser demais, não é mesmo? Você vai poder ir trabalhar, você vai ter o seu dinheiro, vai ser demais, não é? Ok. Aí você vira um adolescente. E aí você vê um homem com a barba do pastor Marcos, assim, não é? E você fala, um dia eu quero ter uma barba igual a dele, não é? Porque agora eu não tenho barba. E você fica lá no espelho, olhando, torcendo para o primeiro fio despontar para você falar que você tem barba. E finalmente, chega a barba. E aí você não vê a hora da sua barba começar a ficar branca. Mas enfim, antes disso, antes de você querer ter barba, você, já um jovem, você acabou de entrar na faculdade, você pensa que você quer namorar. Ok, eu quero namorar. Eu vou namorar. Vai ser maravilhoso quando eu começar a namorar, ok? E aí você começa a namorar. Quando você começa a namorar, você pensa assim, nossa, vai ser maravilhoso quando eu for noivo. E aí você noiva. E aí quando você noiva, você pensa que você está satisfeito? Não. Vai ser maravilhoso quando eu casar. Quando eu casar vai ser incrível. E aí você casa. E aí você está satisfeito agora, não é mesmo? Não. Agora precisa dos filhos, não é? Quando eu tiver filhos, quando o pequeno Nicolas estiver correndo por aí, aí vai ser muito bom, não é mesmo? Aí os filhos vêm, e você está satisfeito? Não, por que não? Porque agora você precisa colocar o seu filho na escolinha. E aí você tem o primeiro dia de aula, e a sua vida vai assim. Por fim, o seu filho agora é um adolescente que vai se casar. E aí você pensa, quando meu filho se casar, eu vou poder curtir a vida com a minha esposa, e aí vai ser tudo de bom. E você chega nesse momento, você fica satisfeito? Não, por quê? Você fica só jogando para frente. A sua realização nunca está no presente. A sua realização sempre está no futuro. Enfim, o seu filho se casa, agora você curte, você viaja com a sua esposa para todos os lugares do mundo, e aí agora você fala, nossa, eu já vivi demais, agora está na hora de eu ir para a glória. Não é? Pois bem, nós nunca nos realizamos com o momento em que nós estamos vivendo. Nós sempre ansiamos por algo depois, sempre depois. Essa é uma dificuldade que nós temos, isso nos impede de viver um dia de cada vez. Isso torna cada vez mais difícil a realidade, a postura sábia de viver um dia de cada vez. E Jesus sabia isso. Jesus conhecia o nosso coração. Ele sabe que isso é difícil para nós. Veja o que ele diz em Mateus 6, versículo 31. Mateus 6, os versículos 31 a 34. Jesus sabia que nós temos dificuldade em viver um dia de cada vez. E o que ele fala aqui vai ao encontro do que Salomão está falando em Eclesiastes a nós, que nós devemos considerar que existem dias bons e dias maus, e nós devemos viver um dia de cada vez. E vejam o que Jesus diz no versículo 31 de Mateus 6. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Ou como algumas versões trazem, basta a cada dia o seu próprio mal. Ora, o que Jesus está querendo dizer com basta a cada dia o seu próprio mal? Jesus está falando exatamente isso que nós estamos defendendo. Que o crente deve viver um dia de cada vez. Essa não é apenas uma postura sábia, é uma postura necessária para a nossa vida. É uma postura necessária à vida cristã, viver um dia de cada vez. E notem que Jesus não diz aqui que nós não teremos problemas. Ele não fala que nós não teremos problemas, assim como Salomão também não diz que nós não teremos dias ruins. Mas Jesus fala, basta a cada dia o seu problema. Viva um dia de cada vez, meu filho. Basta a cada dia a sua preocupação. Não fique inquieto pelo amanhã. Não traga os problemas de amanhã para hoje. Não se preocupe com isso. Descanse, busque primeiro o reino de Deus. Estabeleça prioridades em buscar o reino de Deus. E então descanse. Viva um dia de cada vez. E é isso que Salomão está falando para nós também. Que nós devemos viver um dia de cada vez. Ele está dizendo que existem dias bons e nós devemos nos alegrar nesses dias, aproveitar esses dias que Deus nos dá. Mas existem dias maus também. E Jesus corrobora isso, falando que nós devemos viver um dia de cada vez. Muitas vezes, queridos, nós perdemos a alegria do presente por conta de medos do futuro. Quantas vezes nós estamos num momento legal, desfrutando de um momento agradável, mas nós ficamos pesarosos, nós ficamos angustiados por conta de uma preocupação futura que ainda não chegou até nós. Sabe como você pode ver isso? Você vai ver isso agora, eu tenho certeza. Domingo é um dia triste, não é? Por que domingo é um dia triste? Porque ele antecede a segunda. Então ninguém aproveita o domingo por medo da segunda-feira. Estou falando uma mentira? Não. Chega 10 horas, quando você vê a vinhetinha ali do Fantástico indo embora, você fala, ai, daqui a pouco eu tenho que acordar. Não é verdade? Estou mentindo? É assim mesmo, não é? Nós temos dificuldade, queridos, em viver um dia de cada vez. E muitas vezes nós acabamos por deixar de lado a alegria presente por conta de medos futuros. E quantas vezes isso nubla a ação de Deus em nossas vidas? Nós não vemos as dádivas que Deus nos está dando hoje, porque nós estamos preocupados demais com o amanhã. Mas o fato de nós vivermos um dia de cada vez também nos ajuda na batalha contra o pecado, sabia? Jesus diz para nós que cada dia tem o seu próprio mal. E eu me lembro certa vez de um jovem que ele estava muito angustiado por conta de uma luta contra determinado pecado na vida dele. E ele estava angustiado porque ele passava dia após dia batalhando contra aquele pecado e ele não via uma vitória expressiva, ou melhor, ele não via o fim daquela batalha contra aquele pecado. E ele chegou para mim e disse, Nicolas, eu estou apavorado, eu estou desesperado, porque eu não sei daqui a quanto tempo eu vou conseguir vencer esse pecado, eu não sei se amanhã eu vou conseguir vencer esse pecado, eu não sei se algum dia da minha vida eu vou conseguir vencer esse pecado definitivamente. Aquele jovem estava passando por dias maus na luta contra o pecado. E eu disse para ele, você precisa viver um dia de cada vez. Você precisa se preocupar com as batalhas contra o seu pecado hoje. Você precisa se preocupar em vencer cada mínima luta do seu pecado hoje. A batalha de amanhã, Deus proverá tudo o que você precisa para a batalha de amanhã. A batalha de amanhã está nos planos de Deus. Mas você precisa se preocupar com as batalhas de hoje. Não se preocupe se amanhã você vai ter ânimo para vencer esse pecado ou não. Confie na provisão de Deus. Peça para que Ele o ajude, mas se preocupe com as suas batalhas hoje. Nós devemos viver o hoje, irmãos. Porque se nós formos viver o amanhã, nós estaremos imersos em um mar de preocupações que só vai nos sufocar. E na luta contra o nosso pecado não é diferente. As nossas batalhas devem ser batalhas vividas hoje, lutadas hoje e vencidas pelo poder de Deus hoje. O amanhã pertence a Deus. Ele proverá todo o armamento que nós precisamos para vencer as batalhas dos dias maus, dos dias difíceis. Por isso, a primeira postura sábia é essa: viva um dia de cada vez. Mas se os irmãos estão acompanhando, Salomão disse que existe o dia bom e existe o dia mau, certo? Ok? Parece um pouco injusto, não é mesmo? Poxa vida,
Por que Deus não deixa que os seus filhos só aproveitem dias bons? Não é? É um questionamento verdadeiro, não é? Se existem dias bons e dias maus, por que nós não apenas experimentamos os dias bons? Por que precisamos experimentar os dias maus? E então agora, diante deste questionamento, nós temos a segunda postura sábia, diante dos dias difíceis, que é confiar nos propósitos de Deus. Veja a sequência do texto, Eclesiastes 7,14. Alegra-te no dia da prosperidade, mas no dia da adversidade considera. Ou seja, Salomão agora vai falar algo que nós devemos nos lembrar no dia da adversidade. Quando nós passarmos por dias maus, devemos lembrar do que ele vai falar agora. E notem o que ele vai falar. Deus fez tanto um como o outro. Vamos parar aqui. Nós devemos lembrar, quando estivermos passando por tempestades, por dias maus, que Deus fez tanto um como o outro. É isso que nós devemos considerar. E Salomão quando Salomão fala que Deus fez tanto um como o outro, Salomão está usando o mesmo verbo que aparece em alguns momentos ao longo do relato da criação de Gênesis. Ou seja, não é fruto do acaso, não é um erro de projeto de Deus, os dias maus. Deus fez os 2 dias. Não é acaso, não é nada que fugiu do controle de Deus, não. Deus fez, Ele mesmo fez, os dias bons e os dias maus. Isso está de acordo com seus propósitos. Ele quis que fosse assim, que a coisa funcionasse. Que nós tivéssemos dias de prosperidade e dias de adversidade. Isso fica claro, essa verdade fica clara em Isaías, capítulo 45. Abra sua Bíblia lá rapidamente, em Isaías, capítulo 45. Nós precisamos inundar as nossas mentes com esta verdade. Que Deus nos dá dias bons, mas Ele mesmo também nos dá dias maus. Os dias bons e os dias maus procedem da mão de Deus. E isso nos leva a confiar nos propósitos dEle. Porque Ele quis que fosse assim. Esta é a vontade dEle. E nós precisamos confiar na vontade dEle. Veja o que diz Isaías 45, o versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal, ou o sofrimento. E eu sou o Senhor que faço estas coisas. Novamente, leia novamente com atenção. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas. E o contexto deste versículo fala a respeito do juízo que viria sobre o povo. Quem estava trazendo juízo sobre o povo era o próprio Deus. Deus abençoava o povo. Das mãos de Deus vinha a bênção, vinham os dias de prosperidade, mas da mão de Deus também vinham os dias de adversidade, os dias de castigo ao povo de Israel. Isso faz muita diferença, irmãos. Eu não vou discorrer aqui a respeito dessa questão de como pode um Deus bom administrar um universo que lida com o mal. Nós não vamos entrar nessa questão, mas o fato é que a Bíblia fala que tanto o dia bom quanto o dia mau vem da mão de Deus. E quando nós olhamos para essa verdade, isso faz toda a diferença. Sabe por que isso faz toda a diferença? Porque nós sabemos que o caos, na verdade, não é o caos. Nós sabemos que nada está fora de controle. Nós sabemos que o mal não é algo sem propósito, ou que o mal é algo louco que vai destruir qualquer pessoa que passar pela frente dele sem controle. Não, Deus está controlando isso. Isso faz toda a diferença quando nós encararmos os dias difíceis, porque nós sabemos que nada fugiu do controle da mão de Deus. Tudo está sob controle. Nada fugiu dos planos de Deus. Deus não foi pego de surpresa com uma tragédia. Deus não foi pego de surpresa com a sua demissão. Deus não foi pego de surpresa com nenhuma das dificuldades que vêm sobre a sua vida. Não, está tudo sob controle. Porque Deus fez as coisas assim. Este é o projeto de Deus. Este é o propósito de Deus. E nós precisamos confiar neste propósito. Por isso nós precisamos lembrar da soberania de Deus. E confiar no propósito dele, que às vezes é desconhecido para nós. Vejam a história de Jó. Jó morreu e não soube por que ele passou por tudo aquilo, não é mesmo? Ele não soube. Mas nós precisamos confiar nos propósitos de Deus. É isso que Paulo diz em Romanos, capítulo 8. Abra rapidamente a sua Bíblia. Romanos, capítulo 8.
ainda que nós não vejamos como os propósitos de Deus se encaixam nesse maravilhoso plano, nesse enorme, nesse gigantesco plano, nós precisamos confiar em Deus e confiar nos propósitos dele. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. De uma maneira que nós não entendemos, de uma maneira que nós não conseguimos visualizar completamente, tudo o que acontece em nossas vidas coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E não é difícil nós visualizarmos isso quando levamos em conta que Deus controla o universo todo, não é mesmo? Deus controla o farfalhar das folhas, e Deus controla a sua vida, o seu coração. Deus controla todo o universo, e tudo, até coisas que você nem imagina, concorrem para o seu bem. Por isso nós precisamos confiar no propósito de Deus. Mas, como eu disse, sempre tem o mas. Quando nós falamos de confiar no propósito de Deus, muitas vezes é difícil para nós trazer isso em atitudes práticas, não é mesmo? Porque hoje em dia confiar é aquela coisa do sentimento, é aquela coisa do derramar-se. Ok, isso pode até estar incluído no conceito de confiar em Deus. De você olhar o plano de Deus, de você não conhecer esse plano na verdade, e você olhar e falar, ok, Senhor, eu confio em Ti. Mas a confiança que nós devemos ter nos propósitos de Deus, no modo como Deus faz as coisas, tem sim desdobramentos práticos muito claros. E eu acredito que a história que deixa isso mais claro é a história de José. Todos lembram da história de José, não é? José passou por uns maus bocados, não é mesmo? Vendido pelos irmãos, foi preso, depois a esposa de Potifar o persegue, ele foge, aquela loucura toda. E depois, no meio desse rebuliço todo, no final, ele acaba vendo que todo o mal que aconteceu com ele acabou preservando o povo de Israel, de toda aquela destruição, de toda aquela seca, de toda aquela fome que estava vindo sobre o Oriente. Mas a história de José mostra para nós que José confiava nos propósitos de Deus. Aí você vai perguntar assim, Nicolas, como a história de José mostra que ele confiava nos propósitos de Deus? Porque ele só fala a respeito disso no final. Como nós sabemos ao longo da vida dele, ao longo do relato da vida de José, que ele confiava nos propósitos de Deus? Ora, é muito simples. Deixa-me fazer uma pergunta para você. Você tem GPS? Você tem GPS, ok? E muitas vezes você vai para endereços que você desconhece, não é mesmo? Por isso você usa o GPS, certo? E eu tenho certeza que algumas vezes o seu GPS te mandou por alguns caminhos que você achou estranho, não é? Você olhava, pensava, esse caminho está estranho, ele não manda eu fazer esse caminho está meio diferente, ou eu não conheço esse caminho, mas se você está confiando no GPS, o que você faz? Você obedece às direções, às coordenadas que ele está dando para você. Pois bem, José faz a mesma coisa ao longo da sua vida. José sabia que ele deveria ser temente a Deus. E mesmo em meio a todos aqueles males que sobrevieram a ele, mesmo em meio a todas aquelas circunstâncias adversas, ele confiava nos propósitos de Deus. E como? Obedecendo a Deus, sendo temente a Ele, ficando firme. Porque se José não confiasse nos propósitos de Deus, José ia chutar tudo para o alto. Falar, eu tá louco, meus irmãos tentaram me vender, que isso? Agora eu vou curtir a vida, vou viver, sei lá, vou fazer qualquer outra coisa. Mas não. Ele não compromete a sua santidade, ele não compromete o seu zelo para com Deus, ele continua firme no seu compromisso para com o Senhor, isso demonstra confiança. E no final do livro de Gênesis, quando nós vemos todo o contexto, todo o momento que acontece ali no Egito, no reencontro de José e dos seus irmãos, então nós vemos o resultado de alguém que ao longo de toda a sua vida confiou nos propósitos de Deus e foi obediente a Ele. Martinho Lutero, estou confundindo. Martinho Lutero certa vez ele disse a seguinte frase: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Já viram essa frase? Novamente, não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Isso é confiar nos propósitos de Deus. É confiar no nosso guia. É igual quando nós confiamos no GPS. Eu não sei por quais caminhos esse GPS está me levando, mas eu estou confiando nele. Da mesma maneira, eu não sei quais são os propósitos de Deus, eu não sei por quais caminhos Deus está me levando, mas eu conheço bem o meu guia.
Eu sei que Ele é um guia que me conduz com sabedoria. Eu sei que Ele é um guia que faz tudo para o meu bem. Isso faz toda a diferença. E essa é uma postura sábia que nós devemos ter quando encaramos os dias maus. O dia mau não foge do controle de Deus. O dia mau está sob o controle de Deus. E essa é a segunda postura sábia, então, que nós devemos ter. Nós devemos confiar nos propósitos de Deus. Entenderam? Podemos passar para a última postura sábia, então? E a terceira postura sábia que nós devemos ter para encarar os dias difíceis é não se guiar pelas circunstâncias. Nós cantamos isso há pouco aqui. Nós não olhamos para as circunstâncias. Nós não vivemos pelas circunstâncias. Nós olhamos para o amor de Deus. Você cantou isso. E deixe-me dizer algo. Se você cantou isso, você precisa prestar muito mais atenção agora neste versículo. Ok? O final do versículo 14 diz o seguinte. Novamente, ele inteiro, eu vou ler. Alegra-te no dia da prosperidade. Mas no dia da adversidade considera, Deus fez tanto um como o outro, para que o homem não descubra nada do que virá depois. Pois bem, o texto termina com algo que me incomoda, algo que te incomoda e algo que incomoda a humanidade como um todo. Nós não temos controle nenhum sobre o nosso futuro. Nada do que nós façamos, nada do que nós possamos pensar, nada nos dá controle sobre o nosso futuro. Deus fez as coisas assim. Deus fez o dia bom e o dia mau para que nós não saibamos o que acontecerá amanhã. Para que nós não saibamos, na verdade o texto fala, não é nem de amanhã. Para que nós não saibamos o que acontecerá depois. Ou seja, eu estou falando aqui e eu não sei nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos. Eu não sei. Mas Deus fez as coisas assim. E Deus fez as coisas assim para que nós não nos guiemos pelas circunstâncias. Deus administra em nossas vidas dias bons e dias maus. Essa dinâmica é Deus que faz. Ele coloca na nossa vida dias bons, coloca na nossa vida dias maus, coloca na nossa vida tranquilidade e em alguns momentos coloca na nossa vida a adversidade. E o próprio Deus administra isso com a sua mão. Ele mesmo faz isso. E por que Ele faz isso? Para que nós não tenhamos nem noção do que vai acontecer no próximo segundo. Isso parece um pouco carrasco, não é mesmo? Isso parece um pouco maldoso, isso parece um pouco tenebroso, sinistro. Por que Deus faz isso? Queridos, isso não é nada maldoso. Pelo contrário, isso é a prova do amor de Deus para conosco. Se nós soubéssemos tudo o que vai acontecer, nós não viveríamos o presente, começa por aí, e mais, nós nos guiaríamos pelas circunstâncias e não dependeríamos de Deus. Deus não quer que nós olhemos para as circunstâncias, Deus quer que nós olhemos para Ele. Isso fica claro quando nós olhamos todo o livro de Eclesiastes. Se você já leu o livro de Eclesiastes, você se lembra de uma expressão muito frequente que fala a respeito do sofrimento que acontecia debaixo do sol. Você se lembra dessa expressão? E eu olhei e tudo que acontecia debaixo do sol era vaidade. E eis que o sofrimento debaixo do sol era muito. E tudo debaixo do sol era loucura. E tudo debaixo do sol é uma tremenda perda de tempo. E tudo debaixo do sol. E tudo acontece ao longo do livro de Eclesiastes debaixo do sol. E de fato, se nós olharmos para tudo sob a perspectiva do que acontece no nosso meio, de fato tudo parece loucura. Essa dinâmica de dias bons e dias maus, que são imprevisíveis, que são impossíveis de serem planejados, parecem loucura, não é mesmo? Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, hoje eu estou de bom humor, amanhã eu estou de bom humor, hoje está tudo bem, amanhã não está nada bem, hoje eu tenho milhares de reais no banco, aí vem o Collor, não era reais na época, né? Qual era a moeda na época? Cruzado? Eu tinha milhares de cruzados no banco, aí vem o Collor e congela tudo. O que é isso? Isso é loucura. Eu não posso prever isso. E aí, nós olhamos na sequência do livro de Eclesiastes. E Salomão, ele encontra a resposta para isso, não embaixo do sol, mas ele encontra a resposta para isso acima do sol. Ele encontra a resposta para essa loucura, não nas coisas terrenas, não nas circunstâncias, mas ele encontra a resposta para isso no próprio Deus. Aquele que administra os dias bons e os dias maus. E essa perspectiva faz toda a diferença, porque nós devemos olhar para acima do sol, assim como Salomão fez também. Porque se nós nos guiarmos pelas circunstâncias, nós estaremos perdidos. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Eu citei Jó há pouco, e eu quero ler um texto de Jó com os irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 2.
Eu quero mostrar para os irmãos um exemplo de pessoa que seguia pelas circunstâncias e um exemplo de pessoa que não seguia pelas circunstâncias, ok? Jó, capítulo 2. Veja o que diz os versículos 7 a 10. Jó 2, de 7 a 10. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com feridas malignas da sola dos pés até o alto da cabeça. Sentando-se em cinza, Jó pegou um caco para se raspar. Então sua mulher lhe disse: tu ainda te mantens íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: tu falas como uma louca. Por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? E em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Note aqui um contraste. Alguém que seguia pelas circunstâncias e alguém que não seguia pelas circunstâncias. É fácil identificar quem seguia pelas circunstâncias aqui. É a famigerada esposa de Jó, né? Ela diz a ele: você ainda se mantém íntegro? Você ainda se mantém justo? Você ainda mantém o seu compromisso com esse Deus que só te trouxe desgraça? Você ainda se mantém fiel a esse Deus que te tirou tudo e te deixou nesse estado deplorável? Você ainda se mantém íntegro? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Faça o nome desse teu Deus maldito. Blasfeme contra ele e finalmente morra, porque não te resta nada mais. Ela estava olhando para as circunstâncias. Ela estava olhando para o sofrimento que Jó estava falando. Ela estava olhando para as circunstâncias e falando: não tem o que você fazer, Jó. Você tem que amaldiçoar Deus e morrer. Não tem jeito. E o mundo, irmãos, é a esposa de Jó. Eles olham, o mundo olha para as circunstâncias e eles se desesperam. A esposa de Jó aqui se desesperou e até cogitou blasfemar contra Deus. E o mundo faz a mesma coisa. Quando acontece uma tragédia, seja em qualquer parte do mundo, seja na sua casa, o mundo blasfema contra Deus e fala: Deus não está preocupado com isso. Não me resta nada mais. Esta é a esposa de Jó, que seguia pelas circunstâncias. Mas existe o contraste, existe o próprio Jó. Veja o que Jó responde. Eu acho engraçado um pouco a resposta de Jó. Eu imagino Jó respondendo isso a ela: tu falas como uma louca. Você está louca. Você não sabe o que você está falando. Você não está entendendo a gravidade do que você está falando. Você perdeu o juízo, mulher. Por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não receberemos também a desgraça? Ou seja, Jó entendia que independente das circunstâncias que ele estava vivendo, ele deveria se manter íntegro e fiel a Deus, porque tanto o dia bom quanto o dia mau vinham da mão do Senhor. E o texto bíblico diz que nisso Jó não pecou. Jó reconhecia que ele não deveria deixar-se guiar pelas circunstâncias. Ele não deveria olhar para aquilo que estava acontecendo com ele aqui, mas ele deveria olhar para o Senhor que administra estas circunstâncias. Isso faz toda a diferença para nós. Para o mundo são as circunstâncias que ditam as coisas. Para nós não é assim que funciona. Deus controla as circunstâncias e nós olhamos para Deus. E a história de Jó, essa resposta de Jó, em harmonia com o que nós estamos estudando em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, especialmente nesse ponto que nós não devemos nos guiar pelas circunstâncias, faz brotar, faz aparecer a nós uma aplicação muito prática. Nós devemos continuar íntegros, irmãos, assim como Jó, independente das circunstâncias. Nós não podemos nos guiar pelas circunstâncias. Pense em um dia bom. Você acorda, a sua esposa diz: bom dia, meu querido. O café da manhã já está posto. Sente-se e desfrute dele junto comigo. Você toma o seu café da manhã, você vai para o seu trabalho. Você chega no seu trabalho, o seu chefe te cumprimenta e fala: rapaz, eu estava pensando em te dar um aumento. E não, melhor, eu vou te dar um aumento e mais, eu vou te dar férias adiantadas agora. Amém, o Senhor é bom, o dia bom bateu à minha porta. E você chega na sua casa e o seu filho está quietinho jogando videogame e não destruiu nada. Está tudo inteiro. Você não teve nenhuma baixa na sua casa hoje. O seu cachorro está comportado, nenhum chinelo foi destruído. Você até acha estranho. O dia está muito bom. Você janta, um jantar gostoso, quentinho. Você toma o seu banho quente. Você se deita e dorme feito um bebê. Esse é um dia bom, não é mesmo? Ok. No dia seguinte, o despertador toca. A sua esposa taca o despertador da tua cabeça.
Não bastasse isso, o teu filho passa mal de madrugada e você precisa levá-lo de manhã ao hospital. E você chega no hospital, aquela fila imensa. E depois de muito tempo esperando, você descobre que o convênio não cobre a consulta do seu filho. Então você precisa tirar a consulta do próprio bolso. Então toda aquela promoção que você recebeu já tem destino certo. Pois bem, você deixa o filho em casa e você vai para o trabalho. Aí você chega no trabalho e você ouve o seguinte: devido à crise, o Brasil está passando por alguns apertos, nós estamos fazendo um remanejamento de pessoas, eu te prometi uma promoção, mas na verdade vou ter que te demitir. Pois bem, dia mal, não é? Alguém acordou com o pé esquerdo hoje, não? Você vai desolado para casa e a única coisa que você quer é tomar um banho. E você chega em casa, você abre o chuveiro, então você congela porque a água está gelada. E a sua esposa grita: precisa trocar a resistência. E você fala assim: eu só queria um dia de paz, um dia de tranquilidade. E aí quando você chega para jantar, tem arroz queimado. Enfim, isso é um dia mau, não é? Agora deixe-me perguntar algo para você. Esposos, maridos, em quais desses dias você precisa amar a sua esposa sacrificialmente? No dia bom ou no dia mau? Nos dois. Esposa, em qual dia você deve se submeter à liderança do seu marido? No dia bom ou no dia mau? Nos dois. Pais, quando vocês precisam ser bons pais? No dia bom ou no dia mau? Nos dois. Você precisa se manter íntegro, independente das circunstâncias. E Deus fez as coisas assim. Deus fez essa administração que nós não podemos prever, de dias bons e dias maus, justamente porque nós devemos nos guiar pelas orientações de Deus e não pelas circunstâncias, porque elas são imprevisíveis. Nós não conseguimos prevê-las. Deus quer que nós dependamos dEle. E essa dependência dEle faz com que nós não nos guiemos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós acreditamos, pela palavra de Deus. E por isso nós devemos ser íntegros, tanto no dia bom quanto no dia mau. Nós devemos ser fiéis em qualquer situação. E quando chegar o dia difícil, nós deveremos olhar para as circunstâncias e não nos guiar por elas, mas olhar para o Senhor, aquele que administra tudo isso. Todas essas posturas que nós vimos, elas estão firmadas, são posturas sábias firmadas na soberania de Deus, não é verdade? Viver um dia de cada vez é uma ordem que o próprio Senhor Jesus nos deu, porque nós não sabemos o amanhã, mas nós devemos confiar que em sua soberania Deus proverá tudo o que precisamos para o amanhã. Nós devemos confiar nos propósitos de Deus, porque todos foram estabelecidos da maneira que Deus quer, de acordo com a vontade de Deus. Isso é um reflexo da sua soberania. E nós não podemos nos guiar pelas circunstâncias, porque as circunstâncias são inconstantes, passageiras, enganosas, mas nós devemos olhar para o Deus soberano que controla as circunstâncias. Mas não espere o dia difícil chegar para então você ter essa postura. Vocês se lembram da medicina preventiva? Lembra-se disso? Você não vai tratar a doença. Quando chegar a doença, você já vai estar saudável, você vai se precaver disso. Tome essas posturas hoje. Adote essas posturas sábias hoje. Viva um dia de cada vez. Confie nos propósitos de Deus. E não se guie pelas circunstâncias. Mantenha-se íntegro. Pois quando a tempestade vier, quando o dia difícil chegar, e serão muitos, Salomão disse isso, serão muitos os dias de trevas, serão muitos os dias difíceis. Quando esse dia chegar, você estará firmado na soberania de Deus. Você estará apto a enfrentar esses dias. E você não vai se desesperar, como tantas outras pessoas se desesperam, quando os dias difíceis finalmente chegam até nós. Vamos orar. Senhor, obrigado por sua graça, por sua misericórdia. Obrigado por sua bondade que nos dá dias bons. E a sua palavra diz que nós devemos aproveitá-los, Pai. Esta é a sua vontade, que nós aproveitemos os dias bons. Pai, é difícil agradecer pelos dias maus, é verdade. Mas nós sabemos que esses dias maus têm um propósito. A sua palavra diz que a perseguição, que a provação nos aperfeiçoa, Pai. E nós precisamos confiar nesse modo como o Senhor fez as coisas, que mescla dias bons e dias maus. Nós precisamos confiar nisso, Pai. Nós precisamos confiar no seu propósito, porque o Senhor não erra e o Senhor faz tudo para o bem daqueles que te amam, ó Deus. Senhor, ajuda-nos, por favor, a olharmos para as circunstâncias e não nos guiarmos por elas, Pai.
Por favor, dá-nos a visão de Ti, dos Seus atributos, do modo como o Senhor quer que nós vivamos, para que, independentemente daquilo que nós passemos, nós possamos olhar para o Senhor e nos guiar por quem o Senhor é, pela Sua palavra e não pelas circunstâncias. Livra-nos, Pai, de sermos esposas de Jó e ajuda-nos a ser como Jó. Ajuda-nos a olhar para o Senhor e confiar que o Senhor é bom e que até mesmo nos maus dias o Senhor tem planos. E que os maus dias não fogem ao seu controle, Pai. Pelo contrário, eles estão escritos no livro da nossa vida e o Senhor administra cada um deles. Obrigado por essas verdades, Senhor. Ajuda-nos a enfrentar os dias difíceis, por favor. A Sua palavra diz que eles serão muitos e nós experimentamos esses dias ruins em nossas vidas. Ajuda-nos, por favor, Pai, com o Teu Santo Espírito. É que pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.